Olá, está no ar o programa SEDUC em Ação. Este é um projeto da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História para o 6º ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Fagner Brandão e este é o professor Cleiton, com acessibilidade de Libras hoje. Nós falaremos sobre as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Nós vamos falar sobre o surgimento da espécie humana e os significados dos mitos de fundação da humanidade. Dentre as diversas teorias que existem, nós vamos falar das duas principais. A teoria do evolucionismo, elaborada por diversos cientistas, mas o principal deles foi no século XIX, Charles Darwin. Este conteúdo hoje, ele vai ser um pouco interdisciplinar, vocês também vão ver um pouco disso em ciências, em geografia, sobre este conteúdo. Bom, dentro das duas teorias, a teoria do evolucionismo e a teoria do criacionismo. Eu vou iniciar com a teoria do criacionismo, que é uma teoria que parte do princípio de fundamentos da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada, principalmente pela cultura judaico-cristã. Esta imagem ilustra muito bem essa teoria criacionista. Como que ela é fundamentada? Existe um Deus criador, um Deus único, que criou o universo em 7 dias. Criou a terra, o céu, as estrelas, o oceano, criou as plantas, os animais e, por último, criou o homem. A criação do homem foi a partir do barro, do pó, da terra, e esse Deus sopra, então, o fôlego de vida a este homem e cria a mulher a partir, então, da costela de Adão. Tudo, então, que foi feito no universo, ele é estático, é criado. Nós somos esta imagem e semelhança deste Criador, da mesma forma que Deus criou. Essa seria a teoria criacionista. Ela é pautada em vários mitos que envolvem a religião, envolve a ciência das religiões. Conforme muda a religião, o cristianismo, ou o judaísmo, ou o islamismo, essa teoria vai tendo algumas alterações. E, em segundo, uma das mais importantes e mais estudadas é a teoria da evolução, que parte do princípio que Darwin disse que todo o universo ele passa por um processo de evolução, de mutação. Isso não significa que é de um dia para o outro, mas milhões de anos. E esse universo ele existe há milhões de anos. E há cerca de 4 milhões de anos existiu os nossos ancestrais, chamado de hominídeos. Entre os hominídeos, a primeira espécie foi o Australopiteco. O Australopiteco tinha uma estatura baixa, de cerca de 1 metro, ele tinha características encurvadas, conforme a figura, braços alongados e já utilizava os braços para pendurar em árvores. Ou seja, tinha muita semelhança aos primatas, dos chimpanzés, dos macacos. Depois, o Homo habilis. O Homo habilis, também uma estatura baixa, de cerca de 1 metro, 1,10 m, já desenvolvia algumas habilidades, como a pedra lascada. Posterior a ele, o Homo erectus, que já tem uma semelhança mais próxima do ser humano. O Homo erectus que vai descobrir, então, o fogo entre os nossos ancestrais. Posteriormente, o Homo neanderthalensis, ou Neandertal. Ele já vai desenvolver culturas como sepultar os mortos, como culturas religiosas, o habitar em aldeias, em grupos, em cavernas. E, por último, o Homo sapiens. Sapiens porque já era alguém mais próximo do ser humano, no sentido racional, de intelectualidade, de inteligência, andava sobre 2 pés, já utilizava as mãos para fazerem ferramentas, para fazer vestimentas. E o Homo sapiens é a espécie dos nossos ancestrais, dos hominídeos, que permaneceu e espalhou por todos os continentes. As outras espécies não conseguiram se adaptar ao nosso planeta e não conseguiram permanecer. Quando nós falamos de teoria evolucionista, há um mito difundido de que o homem veio da evolução do macaco. Não foi isso que Darwin disse, ok? O que Darwin disse? Que os primatas, os chimpanzés, os macacos, são os mais próximos da evolução do homem. Ou seja,
Aqui no Australopiteco houve uma evolução da linhagem que chegou até o macaco, o chimpanzé atual. E houve outra linhagem que chegou até o ser humano. Então, o macaco, o chimpanzé, é o mais próximo da nossa evolução, conforme a teoria de Darwin. Dentro disso, nós vamos ver que esses primatas, esses ancestrais ali, os hominídeos, eles se espalharam. Ainda não há um consenso entre os historiadores e os antropólogos sobre como aconteceu esse deslocamento desses povos para espalhar por todo o continente. Existem diversas teorias. Entre elas, há uma teoria de que eles fizeram pequenas embarcações e saíram espalhando pelos continentes. O local, a região que foi o nascedouro da humanidade, há um consenso de que foi a África. Então, a partir do continente da África, eles foram se espalhando. Uma outra teoria mais aceita é a teoria do Estreito de Bering. Entre o continente da Ásia e a América, há um estreitamento no oceano. Acredita-se que aqui tenha tido, na era glacial, um congelamento, e eles tenham passado de um lugar para o outro. Isso há milhões de anos atrás, né? Há bastante tempo, e assim eles tenham se espalhado. Esses povos, esses ancestrais, eram nômades. O que é isso? Eles não tinham um local fixo para residência, não existiam cidades, vilarejos. Eles iam atrás de caças de animais, de coletas de alimentos, e eles iam andando sem um local, sem um paradeiro fixo, nômades, ok? Mas chegou um determinado momento que eles passaram pelo processo de sedentarização. Quando falamos esta palavra, nós vamos lembrar de sedentários. Sim, tem a ver com o conceito sedentário que nós conhecemos hoje. Por quê? Eles deixaram de andar sem um destino fixo e passaram a se fixar em determinadas regiões. Por qual motivo? Eles descobriram o fogo, eles descobriram então que poderiam habitar em cavernas, eles descobriram que poderiam plantar a agricultura, eles poderiam plantar e também colher. E para plantar, eles tinham que ficar um determinado tempo ali naquele local. E eles descobriram que poderiam domesticar os animais, a agropecuária, serem pastores de animais. E com isso, eles foram formando, conforme nesta imagem, pequenas comunidades, pequenos clãs de até 30 pessoas e em aldeias, em locais rurais ainda, em volta dessas plantações, dessa agricultura. Essa imagem ilustra bem aqui a descoberta do fogo, os pequenos clãs em uma caverna. Esta outra imagem, nós vamos ver aqui, né, eles fabricando pele de animais, as pinturas rupestres, as plantações, as colheitas, como era ali na pré-história. Para comprovar um pouco disso, os cientistas, os arqueólogos, eles têm pesquisado para buscar fatos, né, que comprovem, que fundamentem. E em 1974, na Etiópia, ali na África, descobriram ossos, os fósseis de uma Australopithecus, que ganhou o nome de Lucy. Aqui é o fóssil. Descobriu que faltava uma parte da perna, que tinha sido quebrada mesmo, e que possivelmente a Lucy tenha caído de 12 metros de altura, de alguma árvore. O Australopithecus já tinha os braços alongados, aqui é uma reprodução em 3D de como seria a Lucy. Olha só, muito semelhante a um chimpanzé, aos macacos que nós temos hoje, não é verdade? Então, essa aqui faz parte dos hominídeos, está ali na Etiópia, na África. Mas aqui na América do Sul, do Brasil, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, também na década de 70, foi encontrado um crânio. E esse crânio foi identificado que era de uma mulher. Reprodução 3D identificou que essa mulher tinha características negroides, muito semelhante aos povos dos aborígenes que existe ali na Austrália, que vem a comprovar um pouco a teoria do Estreito de Bering, do povoamento. E esse crânio tinha aproximadamente 11 mil anos. Aqui você encontra no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, mesmo após todo o acidente que houve, ele está lá intacta para que a gente possa visualizar. Algo que você pode visualizar entrando também aí pela internet no museu e vendo de forma virtual esse crânio da Luzia, né? Bom, a história ela é dividida em pré-história,
que é o que vocês vão ver no 6º ano, vocês vão estudar a pré-história. A pré-história é a partir do aparecimento do homem na Terra até a invenção da escrita. Quando acontece a invenção da escrita, inicia então a história. História antiga, média, moderna e contemporânea, que vocês vão ver nos próximos anos de ensino. A pré-história foi dividida em 3 períodos. Paleolítico, que também é conhecido como a Idade das Cavernas ou da Pedra Lascada, que é o período onde tinha o nomadismo, ou seja, os nossos ancestrais viviam como nômades, sobreviviam da caça e da pesca, descobriram o fogo e desenvolveram a linguagem oral, de forma bem precária, mas também as pinturas rupestres iniciaram. O período neolítico, também conhecido como período da pedra polida, foi um período onde as ferramentas de pedras e ossos já tiveram um desenvolvimento um pouco melhor e houve a revolução agrícola, onde tiveram as plantações que nós falamos agora há pouco, a domesticação de animais e as aldeias. Esse período é conhecido como neolítico. O período da Idade dos Metais, já há um abandono daquelas ferramentas de pedra e de ossos. Eles descobrem os metais, cobre, ouro, ferro, e começam a desenvolver ferramentas, a metalúrgica mesmo. Há uma revolução urbana. Esses pequenos clãs que viviam em comunidades rurais começam a se juntar e a fazer os primeiros vilarejos de forma urbana. E aí as ferramentas de metal. Então nós percebemos que a pré-história ela é dividida em 3 partes, para vocês não esquecerem: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Pré-história, ela é o período quando inicia a origem da humanidade até a invenção da escrita. E depois são as divisões do período da história mesmo, com o momento da escrita. E nós vimos hoje que existem várias teorias da origem da humanidade. As 2 principais, evolucionismo, teoria de Darwin, que é uma evolução do universo, e dentro dessa evolução nós temos os nossos ancestrais, os hominídeos. Os hominídeos, o ser humano é descendente dos Homo sapiens. As outras espécies viveram em nosso planeta, mas não permaneceram. Nós não descendemos do macaco, mas temos um parentesco muito próximo aos primatas. E vimos que há a teoria do criacionismo, onde tudo foi criado por Deus. E os primórdios ali é Adão e Eva, criado a partir do barro, Adão, e a mulher a partir da costela. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Amanhã nós teremos aula de língua portuguesa e matemática para o 7º ano do ensino fundamental. Lembre-se, esta aula ficará disponível no YouTube, Seduc Goiás e TBC Goiânia. Este conteúdo e outros conteúdos você também encontra no portal NetEscola, que está aqui o link embaixo, com várias atividades e textos. Um beijão a todos, um beijo para o meu filho, para o Lucas Miguel, que está me assistindo. Até mais, até a próxima aula.